Olá a todos, essa é a nossa terceira aula do curso Educar Nossas Crianças. Você que tem o livro Catecismo da Educação em suas mãos, do Padre René, pode buscar então dentro do capítulo maior da Educação Moral, o trecho que fala sobre a correção. Então a nossa aula será sobre a correção. O Padre René, ele divide esse capítulo em três partes. A primeira sobre a importância, a segunda sobre as condições e a terceira sobre a prática da correção. Então, a importância dela, as condições e a prática. E aqui então uma primeira dica: não pule as duas primeiras partes e vá direto à prática. Isso acaba ocorrendo com muita gente que gostaria de saber como que para ver se corrigiu bem, o que deveria fazer em certas circunstâncias, e ali ele vai inclusive adentrar para mostrar como corrigir certos defeitos dos filhos. Então tem muita gente que teria tendência a pular e ir já diretamente para a prática. Então, por essa razão, por imaginar que uma pessoa poderia pular, então eu vou aqui aprofundar essas duas primeiras partes e vou me deter ainda um pouco sobre a questão das condições da correção. Entendo que esta parte central sobre a correção poderá nos ajudar a entender por que erramos, como acertar, entender a finalidade da correção, entender justamente o dever sobre corrigir. Então, o título do capítulo já inicia assim: é preciso conhecer os defeitos das crianças. Muito bem, veja que no próprio título, quando o padre fala é preciso conhecer os defeitos das crianças, supõe que o pai e a mãe, aquele formador, tenha um conhecimento sobre defeitos, ou seja, sobre dentro da matéria da educação moral, aquilo que nós chamamos de tendências aos pecados, os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Isso, inclusive, ajudará muito o pai e a mãe, buscando uma boa literatura que trate deste assunto, porque muitas vezes não consegue identificar certos defeitos justamente porque não tem este prévio conhecimento. Então, esse desconhecimento é que também pode ser razão de uma cegueira, do fato dos pais não enxergarem os defeitos dos filhos. Porque o padre ele é muito claro neste capítulo, ele vai mostrar que ele vai desenvolver o capítulo para poder mostrar aqueles pais que dão justificativas, que de muitos modos acabam como que abafando, a sua consciência, que ainda é intuitiva de que o filho tem um defeito, e ele vai abafando com justificativas muito naturais, é meu filho, mas não é nada de mal, tem gente que faz coisa pior, enfim. Mas o fato é que esse desconhecimento ele também se deve não somente pelo fato de não termos um conhecimento teórico e prático na nossa vida interior com Deus sobre a luta ali junto, ou seja, dessa luta interior contra o pecado venial deliberado, a luta contra o defeito dominante, a luta por conhecer mais profundamente as nossas tendências capitais. Não apenas disso. Aqui está implícito claramente a visão, a pouca visão que qualquer pai pode ter a respeito da formação de um ser humano, sobre a educação de uma criança, sobre a vida cristã. Uma visão, diria, naturalista.
Isso extraindo das ideias do Padre René. Ou seja, quando ele vai dizer aqui, todos os pais são capazes de ver, ele está falando, se referindo aos defeitos dos seus filhos, ele responde claramente, não. Há duas classes de pais. Uma que não quer ver o defeito dos filhos e a segunda ele vai falar que vem mal, né? Então não enxerga bem, né? Tem um certo defeito na maneira de entender, de compreender, e outros que realmente não querem ver, assim como parece que assim isso não importa, não são defeitos. Então quais são as razões, né, por trás disso daqui? O padre, ao dizer que o pai não é capaz de ver, né, todos os pais são capazes de ver, não, é porque não é que você se torna pai ou mãe e naturalmente, né, como que você recebe, né, como se fossem virtudes infusas, você recebe a capacidade de reconhecer aquilo que será obstáculo para o filho, será obstáculo do próprio crescimento e do desenvolvimento dele. Então, como isso não é natural, então a gente percebe pelo contexto aqui desse trecho da obra que o padre está querendo dizer que, ou seja, a visão, as ideias, né, que nós pais fomos adquirindo ao longo da nossa vida, nós precisaríamos justamente olhar e revê-las. Pode ser que ela esteja muito envolvida, né, de um certo naturalismo, de olhar para os filhos e pensar que ele é assim, mas que depois ele vai mudar, que naturalmente ele vai mudar, que naturalmente ele vai perceber, que são coisas de crianças, e crianças fazem coisas semelhantes. E tem pessoas que, inclusive, fizeram coisas até piores que o meu filho fez e hoje são pessoas maravilhosas. Encontramos até santos que tiveram vidas, né? Ou seja, antes da sua conversão, vidas assim imersas em pecados muito graves. E meu filho faz coisas muito pequeninas, né? E, enfim, imagina que todos os santos se converteram simplesmente por uma graça gratuita de Deus, ou seja, que não houve uma intervenção de alguém que exortou, de uma homilia, de uma correção de um pai, de uma mãe, de um amigo, enfim, de alguém, né? Então essa visão naturalista de muitas vezes uma vida superficial, né? Aqui nós já vemos logo no início que essa falta de conhecimento também pode ser por uma superficialidade da vida. Nós temos uma tendência, aí sim, natural, né, de nos julgarmos muito bem, temos uma consideração de nós mesmos muito maior do que a realidade e isso se percebe muito claramente pelas preocupações que elas tomam a parte do nosso dia a dia, esse excesso, né, os excessos, e que acabam nos impedindo de perceber as coisas que são prioritárias, as coisas que são mais relevantes, mais importantes, que nós deveríamos nos deter muito mais, né? Então, nós vamos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, 34, ali fica expresso três, né, digamos assim, três pontos que falam daquilo que pesa a alma, né? Assim João Cassiano vai interpretar esses três pontos. E um deles são as preocupações mundanas, ou seja, nós ficamos como que dispersos, borboleteando, presos em tantas coisas e não damos a devida importância, não vemos, desprezamos, né? Ou seja, o erro dos nossos filhos, nos parecem muito pequenos, né? Então, aqui já é um início, um convite, que o padre está implícito nisso, ajudar os pais a fazerem um exame de consciência, ou seja, o próprio pai e a mãe olhando para si mesmo como educadores de seus filhos, observando as ideias que eles têm a respeito
do próprio filho e de suas falhas, dos seus defeitos, né? Então, interpreto aqui que o Padre René ele quer como que retirar certos obstáculos, certas ideias que acabarão dificultando o cumprimento do dever que um pai tem ao ser pai, uma mãe tem ao ser mãe, que é um dever de corrigir. Então, o pai, nessa obra fica impresso, né? Ele tem o dever ali de dar o exemplo, de orientar e de corrigir. Então, por esse motivo, a correção, ela como uma arte, ela precisa ser estudada. A gente precisa realmente gastar tempo, meditar. E essa nossa meditação, nesse início do capítulo, se volta para aquelas duas categorias, vamos chamar assim, de pais, né, que o padre apresenta. Aqueles pais que não querem ver os defeitos dos filhos. E um outro, num grau inferior, aqueles que veem mal, né? Ou seja, são aqueles que não veem corretamente, interpretam de modo muito benévolo. Um exemplo que me ocorre é para quem usa óculos, por exemplo, às vezes a lente tem alguma coisa que atrapalha ver bem, que deixa a lente como que embaçada. Então você está vendo, mas você tem alguma coisa que está atrapalhando, está incomodando, né? E que te impede de ver de uma maneira mais clara. Então, da mesma maneira, ou seja, são aqueles pais que, por seus defeitos pessoais, por uma formação católica também não tão aprofundada, que acabam tendo um conhecimento insuficiente para poder realmente ajudar os seus filhos a caminharem bem também na sua vida pessoal, né, com Deus e com a família, com os amigos, com os demais. Um outro, né, que é a primeira categoria, são aqueles pais permissivos, são os pais já de um grau de omissão maior, são aqueles que não querem ver. Eles realmente preferem, ou seja, todo tipo de coisa, mas não me incomodem. Logo abaixo, inclusive, o padre classifica, né, estes que fecham os olhos como idólatras dos seus filhos. Estão ali sempre venerando os seus filhos, eles são perfeitos, né? Apesar de nós temos só apenas Nossa Senhora e Nosso Senhor que foram imaculados, né? Os nossos filhos, muitas vezes também, nós olhamos a cada um dos nossos filhos como se eles não tivessem falhas, né? Ou às vezes até vemos que sim, porque é um absurdo falar uma coisa dessa, mas como se fossem tão inocentes, tão inofensivas, né? E então ele extrai de uma obra de São Leonardo de Porto Maurício um relato sobre 3 tipos de crianças, né? Das quais eu vou retirar apenas uma aqui, né? Onde ele vai falando de alguém que apresenta ao pai e à mãe que o filho é ríspido, colérico, dado a rixas, né? Mas como essa criança, né, é o ídolo do pai e da mãe, acabam se calando, dissimulando e o adorando. E aqui a palavra dissimulação é bastante interessante, né? Muito bem colocada, porque dissimulação é aquele disfarçar, né? Como que a pessoa mesmo está ocultando aquela impressão verdadeira. Ela viu algo, ela notou a realidade, mas ela sempre vai abafando, ocultando e como que disfarçando para si mesmo, que aquilo que ela está vendo não é assim mesmo. Talvez realmente não tenha maiores problemas o fato do filho ser sempre muito ríspido, né, e dado a rixas, e acabam se calando e adorando e venerando os seus filhos, né? Veja, o padre ele fala desses pais também ainda, né, que veem mal,
eles não dão importância, né, às primeiras manifestações de defeito dos filhos. Então, para nós, às vezes, assim, quando ele for mais velho, tá? Quando é muito pequeno, que mal terá isso? E aquelas primeiras manifestações nós deixamos passar e não imaginamos que nós teríamos que observá-las, ter um pouco de atenção, refletir, meditar à luz de critérios objetivos, critérios morais e, lógico, de acordo com a idade, com a capacidade de compreensão da criança, corrigi-la devidamente. Ou seja, o que eu quero dizer com devidamente? Ou seja, não é exagerar para algo que seja pequeno, e algo que seja pequeno também deixar com uma medida grande, ou enfim, ou vice-versa, ou seja, algo que seja grande, uma medida menor, ou algo menor com uma medida muito grande de correção. Então, às vezes, essa falta de medir, essa falta prática é justamente porque tem um problema na consideração, ou seja, do julgamento, da falta de conhecimento que os pais têm sobre a moralidade, ou seja, sobre a própria vida de seus filhos. Depois, o padre ele vai enumerar, né, quando um pai fica incomodado, desagrada uma colocação de alguém que nos mostrou um defeito do filho, ele tem como que ele percebe, né, na psicologia dos pais, né, uma série de atitudes comuns, né? Os pais acabam não gostando, contrariando, se contradizendo, se desculpando e inclusive acusando os outros. Eu vou pular essa parte, né? E quero aqui me deter no trecho em que o padre vai falar assim: como se comportam estes pais cegos e suscetíveis a respeito dos perturbadores da quietude e da ilusão. Uau. O enunciado, ou seja, a pergunta que ele levanta, que ele vai responder, já serviria de exame para cada pai. Ou seja, ele nos apresenta o seguinte, ou seja, eu que estou cego, que sou cego aos defeitos dos meus filhos, muito sensível, muito suscetível ao fato de alguém, de repente, apontar um defeito de um filho, né? Um parente, um amigo, né? Nós o temos como um perturbador da quietude e da ilusão. Um termo muito perfeito. Por quê? Somente é como, por que veio perturbar? Por que veio tirar a paz, né? Essa aparente paz. Veio tirar porque justamente pode ser que nós estejamos iludidos. Nós estamos nos enganando a respeito dos nossos filhos, a respeito da própria vida. E aqui esteja escondido dentro de um exame mais apurado, um exame de consciência mais apurado, o fato de percebermos o seguinte: educar uma criança e corrigi-la dá trabalho, exige observação, atenção, esforço, medida e pode ainda mais esconder uma certa frieza espiritual, né? Ou seja, uma falta de atenção que nós mesmos temos com nossa vida interior, que nós muitas vezes não combatemos o pecado devidamente, não temos uma compreensão das consequências, dos efeitos dos próprios defeitos alimentados, não corrigidos, não direcionados, né? Enfim. Então, aqui, essa quietude esconde muitas vezes o fato de um pai e de uma mãe estarem, de repente, eles mesmos escondendo dentro deles, né, que a sua vida com Deus seja muito falha, né? Então, esse corrigir realmente leva tempo, esforço e muita atenção.
Logo abaixo, ele coloca aqui um trecho de uma obra que trata sobre educação, sobre uma criança indolente, ou seja, uma criança mole e violenta. E é interessante o diálogo entre as duas pessoas, uma como que negando, né, aquilo, né, ou seja, que está sendo visto. Tem uma realidade sendo apresentada. Olha, a criança é assim. E a mãe como, não, é como ela sempre apresenta pela sua, ela verbaliza como se fosse um exagero a colocação que a pessoa faz a respeito do defeito do filho. Isso é mais frequente que se possa imaginar. E aqui exige que a gente pare um pouquinho, né, para poder compreender uma noção um pouco mais ampla sobre a formação da consciência de uma criança. E a primeira questão, quando se fala de formar a consciência, o que significa isso? Significa, ou seja, ajudar a criança no desenvolvimento da sua vida a perceber e consentir, ou seja, e dar o seu assentimento, ou seja, aceitar a voz da consciência que ela indica o caminho melhor, uma verdade sobre diante de um dilema moral, ou seja, como a voz da consciência é a voz de Deus no interior da alma. Então a formação da consciência é compreender que a criança tem que ter a capacidade, tem que levar a que ela mesma chegue através do auxílio dos pais, de um bom sacerdote, a ter uma consciência delicada para realmente poder ser guiada por Deus, né? E não tem como desplugar dentro dessa questão sobre a consciência, desplugar a noção de pecado. Muita gente pensa que a criança muito pequenina, ela não tem que saber sobre o pecado. Veja, uma criança que vai ser preparada para a primeira comunhão, né, é condição, inclusive, entre as verdades que ela tem que aprender para fazer a primeira comunhão, ela tem que aprender sobre Deus, sobre o que Nosso Senhor encarnou, morreu, ressuscitou, o inferno, o purgatório, ou seja, o céu. E ao falar do inferno tem a ver com a relação direta com o pecado. Vai aprender os mandamentos da lei de Deus, saber se confessar, né? Então ela é muito pequenina. Mas tem muita gente que pensa que você vai criar alguma neurose se você mostrar o pecado. Aqui nós temos alguns pontos que esta obra, o Padre René, dentro de todo o conhecimento que a Igreja, né, como mestra, já emana desde muito tempo, né, 2000 anos de cristianismo, através de tantas obras, de tantos santos também, ou seja, que nós podemos entender algumas coisas. Ou seja, o conhecimento que a pessoa tenha do pecado também pode ser deficitário. Ou seja, a pessoa pode educar, ao educar a consciência de uma criança, né, por falhas pessoais, uma maneira de ver o pecado não apropriada. Como quero dizer isso? Pode parecer... Tenha muita atenção aqui, né? Ou seja, o pecado é uma ofensa a Deus. Muito bem. Há uma pessoa real e viva, né, que é a bondade, né, e que nos ama. Muito bem. Mas por que será que muitos jovens de famílias católicas também, que passaram por uma catequese, ou mesmo com pais mais zelosos que também falaram sobre isso, por que será que caem sistematicamente em pecados, e pecados às vezes até muito graves? Aqui falo isso por ler outras obras e que grandes sacerdotes e grandes santos falam sobre isso ao longo de toda a humanidade, sempre assim. Por quê? O pecado ofende a Deus. Muito bem. Mas a criança, desde logo cedo, né, ela não pode ter uma compreensão equivocada que leve ela simplesmente, digo simplesmente, a temer, sentido medo.
Porque não pode ser apenas essa, ou seja, se eu não for na missa, cometo um pecado grave, se cometo um pecado grave, portanto, eu tenho que me confessar para, ou seja, estar em estado de graça. Eu não posso receber ao Senhor na comunhão porque justamente estou em pecado grave, deixei de ir na missa, né? Mas, às vezes, um jovem chega a uma certa idade e acaba realmente sem uma real situação, uma doença, alguma coisa assim, querendo passar por cima disso porque vê isso apenas como uma regra, né? E ele vai, pelo pecado original, por uma série de situações, como que sempre passando por cima, porque ele vê que as verdades católicas são apenas um conjunto de regras, né? E não de um relacionamento com Deus. Então, quando se fala de formação da consciência de uma criança, ela deve ser levada a considerar, a aprender, né, dos seus educadores na fé, que aquela pessoa que é Deus, boa e que nos ama, ou seja, este relacionamento com Ele, eu posso desobedecê-lo e, ou seja, cometer uma falta de amor, né? Santo Agostinho vai nos ajudar aqui a clarear o que eu quero dizer com isso. Talvez seja insuficiente o que eu estou querendo dizer. A noção do medo e a noção realmente de a criança aprender que é uma falta de amor para com Deus, né? Santo Agostinho escreve um livro chamado Cidade de Deus. Nessa obra, ele faz uma filosofia da história e ele fala de dois amores que fundaram duas cidades, a saber, né? Uma, né, o amor de Deus levado ao desprezo de si mesmo, a cidade de Deus. E a outra, o amor de si mesmo levado ao desprezo de Deus, a cidade dos homens. Ou seja, dentro do pecado está, ou seja, implícito no pecado, um egoísmo, uma atitude de egoísmo. A soberba, a gula, todas são expressões, ou seja, daquela falta de amor, de um egoísmo, da procura de si mesmo, né? De obter o prazer, né? E fugir de todas as situações que lhe façam sofrer. Então, a noção clara do pecado, da maldade, do que é o pecado, está ligado justamente com a criança aprender na formação da sua consciência, a notar, né, de pouco em pouco, né, progredindo, esses dois amores, né? Esse egoísmo que procura a si mesmo e vai e que desobedece a Deus, ofende a Deus, né? Não quer Deus, né? E um outro que é justamente aquele que precisa ser aprendido, precisa notar que precisa ser vencido, ter um combate, né? Então, ajudar a criança a combater o pecado é ajudá-la a formar a sua própria consciência. Então, o padre ele vai mostrar quando é que tem que começar a formar a consciência de uma criança. Logo cedo, né? Qual é o prejuízo? O prejuízo é chegar tarde, porque isso dificulta remediar. Ou seja, o prejuízo é a ignorância, é ignorar as próprias falhas, ignorar, não ter realmente clareza da própria vida moral e conseguir realmente ouvir, né, a voz da consciência com clareza. Então, o medo, ele acaba sendo insuficiente, justamente porque ele é insuficiente porque ele não ajuda a criança, o jovem, o ser humano a entender que ele está se relacionando com Deus, né? Não é apenas um conjunto de regras, né? Se assim o for, né, aquelas regras estão para ele, às vezes, impedindo, né, de um prazer. Eu tenho que eu tenho que fazer tal coisa agora, eu tenho que fazer o jejum, porque é sexta-feira da paixão, é a missa dominical, e nossa, que incômodo, né? E por outro lado também, às vezes, para fugir, né, de uma correção do pai, ele mente,
E ele mente por quê? Porque a consciência dele não está bem formada. A mentira é algo assim que não afeta ninguém, não entender? Ou seja, não é realmente esse elevar-se e se relacionando com Cristo, né? E esse egoísmo ele tem muitas maneiras, né, de se expressar, e nós podemos ver ele nos pecados capitais. Então, nós percebemos que dentro desse campo da formação da consciência, o que acontece é que ela pode ser formativa ou deformativa, e aí depende justamente de o pai e a mãe ou o catequista que não sabe realmente mostrar, né? Não sabe realmente formar a criança, né? E isso tem a ver com a própria correção, porque se eu não tenho noção clara, eu não luto contra os pecados, eu não me confesso com frequência, eu não procuro receber os sacramentos com os devidos, ou seja, como São Tomás vai falar, com as disposições para realmente receber não só o pão, mas o efeito da Eucaristia, né? Ele vai falar isso naquele texto sobre os efeitos da Eucaristia. Então, porque ele está querendo realmente aprender a amar. E a criança, então, aqui, ela precisa ser levada a isso. Se algo está desandando, o pai que tem consciência, porque ele está lutando no amor a Deus, ele vai ter mais clareza para realmente corrigir o seu filho. E dentro do campo da correção, o que acontece é que tem que ficar claro para a criança que quando a corrige, ou seja, a intencionalidade, a finalidade buscada é ajudá-la a compreender por que razão aquilo foi mal feito, por que razão aquilo é errado, né? E não simplesmente porque me incomoda eu como pai. Isso aqui é completamente suficiente. Santo Antônio Maria Claret ele diz mais alto, ou seja, a correção deve ser tão clara para a criança que ela perceba nos pais que ele é corrigido para a maior glória de Deus, né? Ou seja, para o bem próprio dele é a glória de Deus, né? E por esse motivo você tem que evitar corrigir os filhos de forma apaixonada, de forma irada, né? Muito bem. Nós vamos dar uma parada aqui. Nós até aqui já apresentamos digamos aqui, uma série de ideias que merecem que você pare o vídeo, volte, tome nota, que você gaste tempo meditando, né? Você realmente analise, né, as ideias aqui apresentadas para tirar proveito delas. E logo depois nós vamos continuar ainda no capítulo da correção. Ainda temos uma matéria longa a ser aprofundada, mas precisamos fazer paradas, porque se fica muito longo, o que acontece é que se perde o efeito. Ainda que você tenha o vídeo, eu vou fazer essa parada para que você realmente possa gastar tempo, meditar, fazer sua oração e pensar um pouco sobre como está a formação da consciência do seu filho, a noção de pecado, seja da sua própria vida também interior, né, com o seu filho, sobre critérios morais, sobre os pecados capitais. Será que na minha biblioteca eu tenho literatura de apoio que me ajude, que eu possa gastar tempo lendo, meditando, praticando, afervorando a minha vida interior com Deus? Caso eu não tenha, então depois a gente pode indicar muitas obras, né, para que possam buscá-las e adquiri-las, né, porque nessa caminhada de educar uma criança, não podemos, né, você não pode esquecer o dever de dar o exemplo, o dever de orientar e o dever de corrigir. Para saber corrigir, ou seja, há toda uma ciência a ser aprendida. Então, vamos fazer um intervalo e voltamos com a continuidade dessa aula. Então, vamos dar continuidade à aula sobre a correção. Muito bem, eu disse no início da aula que na exposição da obra o Padre René apresenta a importância da correção, as condições da correção e a prática da correção. Mencionei que nós teríamos uma tendência a ir direto para a prática e que nós segurássemos essa vontade e
Ali então seguíssemos a sequência apresentada pelo padre. Porém, devem ter notado que eu pulei a primeira parte, a primeira sessão, onde o padre fala sobre a importância. Eu fiz isso intencionalmente, porque dentro da sessão em que ele trata das condições, me chamava a atenção na leitura que quando o padre começa a fazer as digressões e começa a aprofundar a problemática sobre a correção, que ao fazer isso é mais fácil que um pai perceba que ele está falhando. Então, ao perceber isso, ele precisa dar alguns passos atrás e aprender algumas coisas. Agora, quando a gente tenta falar da importância da correção, o que acontece é que uma pessoa ou outra fala, eu já sei. E aí não avança, porque aí você quer falar justamente sobre as condições e já a cabeça já está travada. Mas quando você vai direto, né, como o padre aqui já mostrava, sobre aqueles pais que não querem ver, né, daria um bom título para o vídeo, né? Os pais que não querem ver os defeitos dos seus filhos. Ia chamar a atenção de todo mundo. Justamente uma forma de nos atrair, né? Então, nos atraindo, percebendo, nossa, será que eu estou dentro dessa categoria de pais que não querem ver? Ou dos que não veem, os que veem mal? Né? E aí vai lendo o capítulo e, nossa, realmente eu vou mal. Muito bem. E aí ele acaba dando alguns passos atrás. Então, por esse motivo, eu iniciei pelas condições. Mas, então, vamos voltar à sessão da importância da correção. Ele apresenta dois itens aqui, né? Ele fala sobre por que é grave, porque a correção é um grave dever, né? Que é um dever, creio que todo mundo tem isso claro, mas por que é um grave dever? Aí ele apresenta dois itens. O primeiro, porque as Sagradas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus revelada, né, ao ser humano, ordena a corrigir. E a segunda, porque a razão impõe, né? Aqui é interessante a gente só, digamos, como que fazer uma pequena digressão, pegar essas duas palavras, ordena e impõe, e destrinchá-las um pouquinho, né? Ou seja, a Sagrada Escritura, ela vai nos apresentar, né? Ela estabelece, determina, prescreve que o pai deve corrigir, né? Ali está ordenando que se faça isso. Mas ainda aqui, a pessoa poderia dizer, eu não conheço as Sagradas Escrituras, então, né? Ou não conheço tão bem. Não, aí ele diz, não, a razão impõe. A própria realidade obriga que você faça isso. A razão é suficiente para isso. Então, mesmo que você não conhecesse as Sagradas Escrituras, ou seja, se percebe, né, a necessidade de corrigir. E ele vai então apresentar aqui um trecho da carta de São Paulo, dirigida a Efésios, a comunidade de Efésios, sobre a correção. E eu não vou adentrar nesse trecho. O que eu vou sugerir a você, que talvez não tenha visto, eu vou deixar depois a indicação, né, e enviar um vídeo onde eu falo sobre a correção, abordando esse mesmo trecho, esse mesmo capítulo de São Paulo, mas não segundo a minha análise própria, não. Ali eu gravei uma aula em cima de um livro, de uma obra de São João Crisóstomo, ele comentando esse trecho de São Paulo. Como ele é um dos grandes comentaristas da Bíblia, junto de Santo Agostinho e outros também, mas dos grandes, né? Ele vai destrinchar todo esse parágrafo, toda essa ideia que São Paulo ali, essa grande verdade que São Paulo quer nos manifestar, educar os nossos filhos na correção, na disciplina do Senhor, né? E então
como ele fala, a correção, eu acredito que naquela aula ela se complemente melhor, porque ali eu vou trazer então uma obra que complementa e mais profunda, né, para nós, né, e aí você pode ver em um outro momento também. Aqui o padre ele vai destrinchar sobre a razão, porque ela impõe, tentando mostrar a sua razão, a minha razão, né? Que você tem condições de perceber isso. E aí ele vai falar pela consideração da sensibilidade da criança, pelo exame consciencioso do estado da sua alma, pela utilização dos dados da experiência. O que acontece aqui é que se a criança comete uma falha, digamos, de modos de educação, ou seja, porque não falou obrigado, não pediu desculpas, não falou com licença e tal, ou seja, ainda que isso tenha algum nível de gravidade, às vezes até nem tenha, né? Não é desta matéria que ele está falando. Então, não pense que a criança ela tem toda a sensibilidade, toda a clareza de critérios, né? Os pais precisam formá-la, precisam educá-la. Ela tem noções, claro, do que é certo e do que é errado. Porém, às vezes uma coisa que lhe agrada, né, pode moralmente não ser boa e vice-versa. O padre aqui mesmo diz. Ora, nem sempre uma impressão agradável é produzida por aquilo que é bom. Bom moralmente, ele fala, né? E em sentido inverso, nem sempre uma impressão desagradável resulta do mal moral. A criança tem, pois, necessidade de que o educador lhe mostre o mal como coisa má para a sua sensibilidade. Então, às vezes o filho pergunta, por que isso está errado? Né? E às vezes faz perguntas que exigem do pai, enfim, que ele gaste tempo para poder realmente explicar, né? Por que um adulto pode isso e eu, criança, não posso? Por que ele faz daquele modo e eu não? Né? Às vezes é uma dúvida sincera, né? Não é simplesmente porque ele teve um interesse meramente, né? Ele precisa ser educado. E por isso, então, o que vai acontecer no final desse processo, o padre vai apresentar, vai falar. O que nos ensina a experiência relativamente à necessidade de corrigir as crianças? Ele vai apresentar, ou seja, que uma criança que não foi corrigida, repreendida, ela se desenvolve com falhas, ela tem um problema do seu desenvolvimento. A criança acaba viciosa e estragada pelos mimos, assim ele vai falar. Do Funton Shin, né, em sua obra Filhos e Pais, que nós publicamos pela editora Catequese, ele vai falar sobre as rebeldias na adolescência e sobre os mimos também, né, dos pais que parecem obedecer os seus filhos, né, e que começaram justamente muito antes, né, de pais que não souberam orientar e corrigiam de forma equivocada ou não corrigiam. Claret, Santo Antônio e Maria Claret, inclusive, vai mostrar o problema daqueles pais que nunca corrigem seus filhos ou que passam adiante, né? Vão fazendo filhos caprichosos, mimados, né? Ele no sétimo conselho, de uma obra que ele fala sobre os conselhos da educação de crianças, ele vai falar justamente de uma situação que é uma história real que é contada na Bíblia, do trecho extraído sobre a história de Samuel, que Deus vai punir, né? Eli, sacerdote que educou Samuel no templo, Eli porque ele é punido, né? Porque ele corrigiu mal seus filhos, ou seja, seus filhos cometiam pecados muito graves, públicos e reais, e o seu pai tratou como uma ninharia, como uma coisa menor e sem importância, né? Então, ali, aquele tipo de pai permissivo, tipo de pai que vai mimando, os pais que vão na casa das pessoas e
chegou ali, enfim, o dono da casa, enfim, ele pode tudo, tem que tirar todas as coisas, né? Falar, ele é assim mesmo, ele tem um gênio forte, né? E a pessoa passa muita vergonha, não sabe o que fazer, depois dá um puxão de orelha, dá um beliscão, enfim, faz uma série de recomendações para o filho antes de entrar na casa e depois ele esquece porque é criança e faz uma série de coisas, né? E, enfim, e vai mimando o filho, ele pode fazer todas as coisas, né? Então o padre, ele não vai adentrar com pormenores o problema do mimo. Ele vai mostrar isso dentro de uma compreensão desses pais que são cegos, né? E que são fracos, né? Então aqui o problema do mimado, da criança mimada, volta-se para o pai, ou seja, para os medos, a fragilidade, porque os pais acabam levando como se fosse, ou seja, ou um problema menor ou como se fosse uma ofensa a ele, eu estou falhando. E o natural é que pais, todos nós vamos cometer muitos erros, né? E temos que, ou seja, se alguém nos mostra um erro, tirar proveito de aprender com aquilo, né? E realmente nos deter um pouco a talvez ter que mudar alguma coisa, né? Muito bem, mas virando a primeira página, né, do livro da correção, a primeira frase do livro da sessão sobre a correção, o padre René fala assim: não vos lisonjeeis pelo fato de amardes vossos filhos, se acaso não sabeis repreendê-los nem corrigi-los. É uma frase de São Jerônimo. Ou seja, não vos lisonjeeis, ou seja, assim, envaidecer, né? Ou seja, eu amo demais meu filho, mas não sabe corrigir, não sabe repreender, né? Porque adquiriu uma mentalidade de que não podemos, isso é um cabresto, ou seja, nós vamos colocar rédeas, a verdadeira liberdade da criança. Tem muitos aí falando que se a gente fizer uma coisa assim, nós vamos desenvolver neuroses numa criança. Muito cuidado com esse tipo de comentário. Muitos livros, enfim, certas linhas psicológicas vão por este caminho, né? Então nós temos que entender justamente a correção, ou seja, é uma modificação que é feita, né, com um intuito, né, que é justamente de levar a esta obra que é ou seja, o crescimento, a maturidade e a santificação do ser humano a uma melhora. Então, como é uma melhora, ela muitas vezes precisa ser reeducada. Não foi suficiente a orientação, né? Como não foi suficiente a educação, então às vezes precisa fazer uma modificação, precisa realmente, para que aquela obra seja bem feita, precisa se fazer uma correção para melhorá-la, né? Qual é o que é a obra da correção? É impedir que pela imaturidade a criança se desvie, que se perca ou que cometa erros graves com consequências funestas para o futuro. Veja, essa é uma síntese que eu fiz do capítulo, que aqui anotei para poder apresentar. Lendo esse capítulo, fica implícito essa ideia, ou seja, o que é a correção? É aquela atitude de um pai, de uma mãe que faz um esforço por ajudar a criança, né, a que ela não se desvie, não se realmente se desencaminhe, se perca, como se diz, né, em erros gravíssimos, né, que às vezes eles começam como um efeito dominó, eles começam de pouco em pouco, que eles vão cometendo vários e vários erros e não houve ali alguém, seja um pai, uma mãe ou alguém que realmente lhe mostrasse as consequências, né, para o resto de sua vida futura,
que aquilo ali tem consequência naquele momento e tem consequências futuras. Então a correção, a finalidade dela, né, que é para a maior glória de Deus e para o bem daquela criança. Então ajudá-la realmente a compreender que todos nós erramos e precisamos, como diria Santo Agostinho, né? Se você não tem alguém para te corrigir, pague alguém para te corrigir. Então, acho que dificilmente a gente vai pagar para alguém nos corrigir, mas pelo menos que então nós trabalhemos na nossa alma para ajudarmos os nossos filhos a entender que ele erra, vai errar, não há problema em errar, né? O problema errar, não seja muito humano, próprio de uma criatura. O problema é quando ele ignora que aquilo seja um erro, que não exista erro, né? Que é uma compreensão apenas, critério de certos grupos e certas crenças e coisas assim. Isso é um grande mal, né? Porque às vezes o pai, a mãe que é dúbia, ou seja, que corrige muito mal, ou que para uma situação muito mais séria realmente não tem importância, e para coisas que não tem importância nenhuma faz realmente tem uma atitude muito exagerada com seus filhos. Então, quando o padre, num capítulo muito sucinto, na sessão muito sucinta sobre a importância, ele quer só nos chamar a atenção para a nossa razão e para as verdades ali expressas nas Sagradas Escrituras. Que sim, precisamos notar que é um dever, né? Ou seja, próprio da missão de pais, né? Que não podemos nos esquecer disso, de corrigir as crianças. Então, se é um dever, e aqui eu fecho essa aula, né? Ou seja, você tem um dever como no seu trabalho. Quais são os deveres que você deve cumprir? Então, você precisa ter atenção para cumprir certos deveres. Você precisa ter atenção numa máquina que você está manuseando, senão pode, ter um problema sério. Então, exige uma atenção, exige todo um cuidado. Exatamente isso. A educação de uma criança exige atenção, cuidado, responsabilidade. Ou seja, esse cumprimento do dever tem a ver com a obra que você está fazendo. Ou seja, então, é dever corrigir. Então, nós precisamos aprender a nos corrigir, receber as correções que Deus nos permite por muitos meios e também corrigir intencionalmente, nos corrigir intencionalmente para, inclusive, saber corrigir os nossos filhos. Muito bem, fazemos uma nova parada e vamos dar sequência ainda nesse tema. Daqui também a parada tem essa intenção, que você pega o capítulo e vá destrinchando as palavras que aqui são ditas. Gaste tempo, não vá lendo simplesmente numa leitura corrida, né? Eu já conheço isso, já está muito claro para mim. Muito bem, mas o amor exige a atenção, parar e refletir sobre estes pontos. Continuamos logo em seguida.